Olá, sejam muito bem-vindos à aula Resolução de Conflitos para o Fortalecimento de Vínculos Familiares. Eu sou Ana Cláudia Albuquerque, pedagoga, com mestrado em Educação, uma experiência de quase 20 anos já na área da educação, na gestão da educação básica, na gestão do ensino superior, como docente na formação de professores e no atendimento às famílias. Então, uma experiência de quase 20 anos, com formação no Brasil e fora, e aqui nesta aula há uma junção desse conhecimento, desse histórico, para entregar a você, pai, mãe, profissional que faz o atendimento às famílias, um corpo de conhecimento para ajudá-los tanto no relacionamento ou nas dinâmicas familiares, ou que seja para os seus atendimentos junto às famílias. Então, nosso objetivo hoje nesta aula é tratar da importância da resolução dos conflitos para que haja um fortalecimento dos vínculos familiares. Falaremos sobre os tipos de conflitos e apresentaremos estratégias para que você possa colocar em prática e já de imediato conseguir visualizar uma diferença nas dinâmicas familiares. Ao final dessa aula, nós vamos propor um plano de ação. Exatamente isso, um plano de ação para a resolução de conflitos. E eu tenho absoluta certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Para iniciar, nós vamos tratar do conceito de conflito. E é importante que você entenda desde agora que todo conflito é desencadeado a partir de algo interpretado por alguém. Então, a pessoa, né, tem um desejo de possuir algo para si, ou alguém, no caso da guarda de filhos. E diante desse desejo, uma outra pessoa se opõe para impedir que aquilo aconteça. Daí surge um conflito. Então, esse conflito, ele pode ocorrer de diferentes formas, né? A partir de visões, de opiniões diferentes, a partir de valores, de necessidades diferentes, de entendimentos sobre as coisas, entendimentos distintos, né? E quase sempre conflitantes. Então, o conflito, ele tem essa natureza, esse embate de entendimento acerca das circunstâncias. E por vezes, essas diferenças, elas podem se originar em questões cotidianas, desde a divisão de atividades domésticas até a preocupações mais profundas relacionadas à perspectiva de vida, sobre valores, fé, né? Então, é importante compreender também, dentro desse contexto, que o conflito familiar, nem sempre, eu vou repetir, nem sempre o conflito familiar, ele é prejudicial. Na verdade, quando ele é gerenciado de uma forma saudável e construtiva, ao invés de enfraquecer os laços, o conflito acaba por fortalecer esses laços familiares e gerar um apoio mútuo entre os membros. Então, nesse movimento, né, o conflito, ele pode, como foi falado agora, ajudar a fortalecer os laços quando gerenciado de uma maneira saudável e construtiva, e quando ele é negligenciado, quando esses conflitos, quando essas divergências de ideias, de posicionamentos, de valores são negligenciadas, silenciadas, acaba resultando em distanciamento, em afastamento de coração primeiro, em afastamento físico e culminar, no caso do conflito conjugal, num divórcio. Então, esses conflitos, eles assumem diferentes formas, desde a questão verbal, né, discussões, desentendimentos, até um caso mais graves mesmo, né, de violência nas suas diversas naturezas. Dentro desse contexto, podemos citar também o adoecimento mental. Então, a natureza do conflito, e os envolvidos dentro desses conflitos são os mais diversos. Onde houver pessoas, há conflitos. Então, entre pais e filhos, entre cônjuges,
conflitos intergeracionais, que é o conflito de pessoas nascidas em gerações distintas, não é? Entre outros que nós vamos falar mais na frente, quando nós formos tratar dos tipos de conflito. Então, além disso, as causas desse conflito, dentro da minha experiência, eu posso assegurar que a questão da comunicação, a forma como comunica, ela assume a liderança das causas desse conflito. Quem nunca ouviu a frase, não é o que você diz, mas como você diz? Em alguns casos, é o que diz e como diz. O fato é que a comunicação, ela lidera o ranking dos principais motivos dos conflitos familiares. Seguido, obviamente, de diferenças em questões de valores, de religiões, né? Expectativas não atendidas de membros em relação a outros, mudança na estrutura familiar, como nascimento, casamento, mudanças de cidade, né? Então, tudo isso exige uma adaptação e uma comunicação eficaz para que os relacionamentos, a convivência, possa ser o mais leve possível. E aí, nós, ao longo da nossa aula de hoje, vamos repetir alguns termos para fins didáticos, a fim de que, ao repeti-los, haja uma maior compreensão acerca desses assuntos, tá bom? É importante ressaltar que o conflito, ele é normal na convivência familiar. O desafio é aprender a lidar com esses conflitos, uma vez que nós já falamos que o conflito se trata basicamente da divergência de ideias e de interesses entre os membros e, basicamente, para que esses conflitos estejam dentro da normalidade, lidar de maneira saudável é o principal caminho. E que maneira saudável é essa? Entendendo o ponto de vista do outro e sem excluir nenhum membro. Nenhuma exclusão, ela é saudável, independente de qual seja a circunstância enfrentada, vivida. É importante que na maneira em que esse conflito é resolvido, a prática da empatia, como já falado, ele vai dar esse apoio, no sentido de que a pessoa que está disposta a resolvê-lo, tire a lente de si e coloque a lente do outro, do qual está conflitando, para que possa entender e perceber a realidade a partir do ponto de vista do outro, a fim de que possam encontrar uma maior compreensão e assim encontrar caminhos e acordos, né, que beneficiem a todos os envolvidos. Então, dentro desse resumo, nós podemos dizer que o conflito dentro das dinâmicas familiares, eles surgem por diferentes motivos, né, de naturezas diversas também, e que eles podem ser gerenciados. Então, o gerenciamento dos conflitos, né, a habilidade de resolver, a habilidade de negociar acordos entre si, como o próprio nome diz, se trata de habilidades. Se são habilidades, pode ser aprendida, desde que haja verdadeiramente um interesse na resolução daquele conflito. Então, vamos trazer um exemplo simples. Um casal que une-se em matrimônio, mas ambos trazem para o casamento a concepção de que seja eterno enquanto dure. Essa percepção faz com que o divórcio seja uma opção. Sendo uma opção, em todas as vezes que houver algum conflito, por situações diversas, como nós já falamos, o divórcio, a separação, vai se mostrar uma opção. A mente vai estar ali alertando
que é uma opção de resolução daquele problema, portanto o divórcio cedo ou tarde vai chegar. Quando o casal que une-se em matrimônio entende que há a formação de um vínculo familiar e esse vínculo ele precisa ser fortalecido e há um interesse a longo prazo e uma clareza, né, de como será o relacionamento entre si, o relacionamento com os filhos e com as gerações que vierem, todos os conflitos e adversidades que surgirem será essa visualização e esse interesse, ele pesará muito mais do que ter o divórcio como uma opção. Então, podemos dizer que a resolução de conflitos, ela pode promover, né, diferentes formas para o fortalecimento dos vínculos familiares ou, né, para que possa ser, esses desafios possam ser superados da melhor maneira possível, ou os conflitos, eles de fato vão trazer distanciamento e, consequentemente, rupturas. Então, o conflito, ele vai dar dois destinos, ou um crescimento mais forte e saudável, um conhecimento maior do ponto de vista pessoal e familiar dos membros, ou de fato uma desintegração dos vínculos. Dentro desse contexto, nós vamos trazer alguns pontos considerados necessários para que você entenda por que é importante resolver os conflitos. Por que resolver conflitos ele está diretamente ligado ao fortalecimento dos vínculos familiares? Para que a gente possa, como foi falado anteriormente, entender a resolução de conflitos como uma forma, uma abordagem positiva, com uma abordagem positiva na construção, na longevidade dos relacionamentos familiares, é essencial que a sua mente, como pai, como mãe, como cuidador, como profissional, esteja aberto ao ponto inicial falado nesta aula, a comunicação. Quando a comunicação eficaz acontece, há um fortalecimento dos relacionamentos, dos laços, uma vez que os membros se sentem envolvidos, compreendidos dentro daquele sistema, dentro daquela dinâmica. Aquilo que é dito, aquilo que é sentido é valorizado dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente. Então, a importância da comunicação na resolução de conflitos para o fortalecimento de vínculos familiares tem como objetivo principal o alinhamento, né? A união de propósitos que, apesar das diferenças culturais, intelectuais, não é? Ou qualquer outro tipo de diferença, traz a compreensão do propósito familiar, da importância dos laços familiares. Um outro motivo, né, justificando a importância da resolução dos conflitos familiares é a redução do ressentimento. Na medida que você resolve os conflitos, você reduz diretamente os ressentimentos. O contrário também é verdadeiro. Quando os conflitos são negligenciados, quando se acredita que não falando sobre ele vai se resolver por si só, o ressentimento ele vai sendo acumulado e em qualquer novo conflito que ocorra, a intensidade da divergência vai aumentando. Então, quanto mais pais, educadores, profissionais orientarem as famílias a resolver, a conversar sobre as suas diferenças, sobre as suas afinidades, e aí traz, dentro desse contexto, a comunicação, que foi o primeiro ponto, menos ressentimento existe entre eles. Mais união, menos afastamento. Tá bom?
Então, um outro ponto, como nós já trouxemos, além da comunicação e da redução do ressentimento, é a empatia, né? Colocar a lente do outro nos nossos olhos para tentar entender a situação na perspectiva do outro e assim entender quais são os medos, as inseguranças, as dores e a partir de então se mostrar de uma maneira mais efetiva os seus próprios pontos de vista para que algo novo seja construído, tá bom? A importância da resolução de conflitos traz no seu bojo também a habilidade de negociação. E não só a negociação, mas o compromisso. Então, negociar uma situação complicada, de difícil compreensão e entendimento em casa e o compromisso de manter aquilo que foi acordado a fim de que o conflito não seja reincidente. Porque de nada adianta estar sempre recomeçando, né? Acontece o conflito, vamos começar do zero. E aí se começa, e daqui a pouco o mesmo problema acontece. E aí a mesma solução, vamos começar do zero. Quantas vezes vai se dar esse recomeço? Vai ter uma hora que os membros, né, não vão mais aceitar esse recomeço. Por quê? Porque vários princípios da resolução do conflito foram quebrados. Então, a habilidade, mais uma vez, é aprendida. Ninguém nasce sabendo resolver problema, ninguém nasce sabendo negociar soluções. Aprende-se desde que se tenha uma clareza de fato o que é verdadeiramente importante. Um outro ponto importante para a resolução de conflitos é o sentimento de segurança que os membros têm quando de fato são ouvidos, quando são compreendidos, quando não há ressentimento acumulados dentro dos corações. Então, o ambiente familiar é um ambiente seguro, né? Em que se pode falar sobre as dores, sobre os problemas, se pode compartilhar sonhos, aspirações, projetos. Manutenção dos vínculos familiares. Esse é o coração da resolução do conflito. Manter os vínculos familiares naquilo que é verdadeiramente importante. Então, para que os conflitos de fato sejam resolvidos, né, e os relacionamentos se mantenham intactos, mais uma vez, a clareza do futuro desta família. Como será? Como é e como será? Você só pode interferir em algo se você tiver a clareza de como está. Aquilo que não está bom, o que pode ser melhorado para chegar naquilo que você espera. A comunicação, mais uma vez, é a base dos relacionamentos. A empatia, para entender o ponto de vista, vai lhe dar o caminho para que haja abertura de corações entre os membros e, de fato, haja paz, prosperidade entre si, num ambiente seguro e de apoio mútuo. Então, em resumo, nós podemos dizer que a resolução de conflitos, ela desempenha um papel crucial na manutenção dos laços familiares, né? Quando a família aprende a lidar com os conflitos de uma maneira construtiva, isso não apenas resolve um problema de curto prazo, mas também estabelece uma base para que os filhos, para que as gerações também o façam na prolongação, né, da sua própria geração. Então, quando pais que aprendem a habilidade de resolver conflitos agem assim com seus filhos, ele não só está resolvendo aquele conflito imediato, como ele está ensinando o seu filho a futuramente cuidar da sua geração, da geração vindoura. Tudo isso, né, trazendo como referência o fortalecimento de vínculos. Quando não há vínculos
familiares fortalecidos, toda sorte de problemas e dificuldades decorrem disso. Então, como educadora, coordenadora, orientadora pedagógica, né, ouvi de diversas famílias a seguinte frase: professora, pode fazer o que a senhora quiser. Eu já não tenho mais o que fazer com esse menino, com essa menina. O que a senhora fizer está feito. Então, quando nós vamos olhar a criança e olhar o relacionamento, a dinâmica familiar, nós conseguimos entender o comportamento da criança. Então, esse ambiente de apoio, de amor, ele não é construído por obra do acaso. Ele não é, um mérito de algumas poucas famílias que foram agraciadas com um ambiente ao acaso de apoio, de amor e de segurança. Esse ambiente foi construído, esse ambiente foi preparado por aqueles que foram os responsáveis por formá-lo, né? Um homem e uma mulher casou, formou família. Independente se tem filho ou não, o fato é que uma família foi iniciada a partir dali. E aí, o propósito dos dois na construção, na formação desse ambiente para si, para a sua própria convivência, para a convivência dos seus filhos, e a partir de então ensinando os seus filhos a como fazer no momento em que ingressarem na vida adulta e iniciarem as suas próprias vidas. Vamos entender, a partir de agora, os tipos de conflitos, né? Para que você possa, daqui a pouquinho, fazer a sua própria, dentro do exercício que nós vamos propor, fazer a sua própria análise, tá bom? Antes da gente falar sobre os tipos de conflitos familiares, eu quero falar sobre dinâmicas. Vocês já me ouviram falar sobre dinâmicas familiares, mas o que é isso? O que significa dinâmica familiar? Vamos lá. Dinâmica é um conjunto de comportamentos que o seu sistema familiar apresenta, tá bom? Então, padrão de interação, não é? Quando vocês estão juntos, como é que vocês se comportam? Como é que vocês se comunicam? Como é que interagem? Tá bom? Então, isso é uma dinâmica familiar. Não existe dinâmicas melhores nem piores, existem dinâmicas familiares. E todo o conflito, ele deve ser entendido a partir dessa dinâmica familiar. Eu não posso entender um conflito, um determinado tipo de conflito, em uma dinâmica familiar que não seja a minha, a partir das lentes da minha. Para resolver um conflito, um tipo de conflito, precisa ser resolvido a partir da compreensão daquela dinâmica familiar. Para não correr o risco de comparações, de sentimentos de inferioridade, de superioridade, em virtude dos tipos de problemas enfrentados. Ok? Tá claro? Vamos conversando, deixem as perguntas, vão interagindo com a aula para que a gente possa caminhar juntos nessa compreensão, tá bom? Então vamos lá. Qual é o tipo de problema que absolutamente lidera os conflitos familiares? Relacionamento entre pais e filhos, tá bom? Tudo isso, ou basicamente, esses conflitos entre pais e filhos, eles acontecem no estabelecimento de regras, na imposição dos limites, nas expectativas que os pais colocam sobre os filhos, sobre as crianças, na referência de autoridade. E, por outro lado, os adolescentes estão buscando a sua própria independência. Então, basicamente, os pais, na formação da sua identidade de pais, colocando limites, regras, estabelecendo a forma, né, como a família vai acontecer. E, por outro lado, as crianças crescendo, se tornando adolescentes e buscando a sua própria autonomia. Então, é preciso encontrar um equilíbrio entre a orientação e entre a autonomia, para que haja de fato uma compreensão e um respeito mútuo, sempre olhando que tipo de relacionamento, que tipo de dinâmica eu estou construindo, porque a sua atitude ela vai estar direcionando um tipo de dinâmica familiar, seja positivo, seja negativo, para os que fazem parte dessa dinâmica. O fato é, como é que você vai interferir? Porque se não for de uma maneira consciente, ela será inconsciente, mas a interferência, essa é certa.
O segundo conflito, tipo de conflito mais comum entre as famílias é entre cônjuges, né? Os desacordos nas finanças, desacordo em relação ao tipo de educação a ser dada aos filhos, desacordo em relação à divisão de tarefas, em relação a questões emocionais, a questões íntimas. Então, esses desacordos entre o casal, né, só pode ser resolvido, mais uma vez, trazendo o primeiro critério dentro da importância da resolução de conflitos, que é a comunicação. Uma comunicação aberta, voltada para a resolução, não para um domínio pessoal, né, uma imposição pessoal acerca de qualquer coisa que seja no espaço do matrimônio, tá bom? O terceiro ponto, os conflitos intergeracionais. Antes de falar sobre o conflito intergeracional, deixa eu só dizer para vocês que aqui nós estamos apenas apresentando os tipos de conflitos, porque isso seria o tópico de uma aula inteira sobre ele, tá bom? Conflitos intergeracionais são os conflitos que decorrem na família nas diferentes gerações, pais, avós, os tios, né? Então esse conflito comportamental, de valores, de ideias, né? A tentativa dos mais velhos de manter aquele padrão de comportamentos, de costumes, e a geração mais jovem de querer modificar. Então, basicamente, o conflito intergeracional se dá dentro desse movimento, tá bom? Importante entender que cada geração tem os seus pontos positivos, tem aquilo que trouxe, que gerou o sofrimento, e é importante que haja essa compreensão por parte de todos, no sentido de caminhar para o novo, um novo relacionamento, onde cada vez mais há a necessidade de que há momentos em que um precisa ceder para que o outro seja ouvido, e é preciso que muitas vezes o outro também ceda. Dentro desse movimento das dinâmicas familiares, para quem tem a necessidade do fortalecimento de vínculos, aceitar a ideia de que em algum momento vai precisar ceder é imprescindível. Há conflitos também, né, muitos relacionados a heranças e a finanças. Então, quantos casos nós conhecemos de famílias que, enquanto os genitores são vivos, né, estão finais de semana visitando os pais, estão lá, mas quando há o falecimento de algum deles, né, acaba gerando um afastamento e por vezes uma cisão mesmo, uma ruptura familiar. Então, quanto mais tiver a oportunidade de conversarem acerca das circunstâncias, né, as decisões futuras que serão tomadas, menos riscos de ressentimentos e rupturas familiares vão existir, tá bom? Nós podemos citar, né, os conflitos de estilos parentais. Mais uma vez, é como o pai entende que deve ser a educação dos filhos, como a mãe entende que deve ser também a questão da disciplina, da educação, da criação. Então, a busca de um consenso, de preferência antes do casamento, não é? Para verificar o que é de semelhança entre o casal no que diz respeito à criação de filhos. Quando isso não é possível, todo o tempo é tempo para uma boa comunicação, uma comunicação aberta, responsável, né? Mantendo a integridade emocional de cada um, mas ambos caminhando numa só direção. Os conflitos, o oitavo e último exemplo citado aqui dos tipos de conflitos, a mudança na estrutura familiar, né? O nascimento de novas crianças, novos casamentos, mudança de cidades. Então, tudo aquilo que altera a estrutura da família são fontes geradoras de conflitos. E quanto mais consciente a família tiver desse novo que está por acontecer, e quanto mais assertivos forem na antecipação dos possíveis problemas,
no período de adaptação, muito mais será garantida a integridade desses vínculos familiares. Então, tendo passado pelos conceitos sobre a importância da resolução dos conflitos, os tipos de conflitos, agora chegou a hora de nós falarmos sobre as estratégias de resolução, tá? Então, vamos apresentar algumas estratégias, né, já faladas, mas como foi explicado antes. Algumas vezes serão repetidas num contexto pedagógico, didático, a fim de que haja uma melhor compreensão, não é? E internalização mesmo dos conceitos, para que faça parte da sua comunicação a partir de agora. E por falar nela, esse é o primeiro ponto, é a primeira estratégia para a resolução de conflitos. Já falamos, estamos repetindo pela segunda vez, uma comunicação. A comunicação é a pedra angular da resolução de conflitos. Eu vou repetir. A comunicação é a pedra angular da resolução de conflitos. Tá bom? Então, incentive sempre que possível uma comunicação aberta, eficaz, verdadeira e sempre no momento em que seja favorável esse tipo de conversa. Não na hora que tiver de cabeça quente, não na hora que tiver alguma situação conflituosa acontecendo, mas em momentos oportunos, onde cada um estando dentro do seu estado emocional normal, possa falar acerca dos assuntos. E por quê? Isso é importante, porque toda decisão que você toma levado pelo emocional, de raiva ou de alegria, fatalmente você vai se arrepender. Por ter dito sim quando deveria ter dito não, quando fechou ou quando resolveu uma situação que vai ter repercussão para o resto da sua vida, e a decisão muitas vezes tomada de uma maneira impetuosa. Então, comunicação é a pedra angular da resolução de conflitos. Uma outra estratégia eficaz para a resolução de conflitos, nós já falamos inclusive sobre a escuta, mas a escuta ativa. Mais uma vez, a escuta sem julgamento. A escuta onde o outro está verdadeiramente interessado naquilo que a pessoa que está se relacionando em conflito possa